Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então vou hoje explicar aí muitas coisas acerca dessa questão aí de cálculo, né? Cálculo diferencial. Basicamente a gente vai descobrir quem são os extremos, ou seja, o que são os extremos, os pontos de máximo e mínimo e onde ela é crescente ou decrescente. Então vamos usar as etapas, né? Qual é o primeiro passo, né? O primeiro passo é você calcular a sua derivada, beleza? Esse é o primeiro passo nesse tipo de questão. Então, vem comigo, várias videoaulas de derivadas aí no meu canal, segue os links na descrição e vamos comigo. Qual é a derivada dessa função? A derivada dessa função, obviamente, vai ser derivada de x à quarta, 4x ao cubo, né? A derivada de 4/3 de x ao cubo vai dar 12, 4 vezes 3, 12x ao quadrado sobre 3. A derivada de 4x ao quadrado vai dar 8x e a derivada desse número vai dar 0. Obviamente, a minha derivada pode ser simplificada, né? Pode ser escrita da seguinte maneira aqui, 4x ao cubo, 12 dividido por 3 dá exatamente 4, né? E aqui menos 8x. Por fim, você percebe a presença do x, né? Figurando em todos eles, assim como 4, né? Todos são múltiplos de 4 e de x. Ou seja, se eu coloco em evidência e eu tiro 4 e o x desse primeiro cara fica x ao quadrado. Se eu tiro o 4 e o x do segundo termo vai ficar somente x, né? E por fim, se eu tiro 4 e x desse último termo, vai ficar apenas 2. Beleza? Beleza. Então, esse é o primeiro passo, essa é a minha derivada. Então, continuando, o que eu faço agora, Humberto? Eu descubro os pontos críticos. Então, na etapa 2, é para descobrir os pontos críticos, beleza? Quem que são os pontos críticos, Humberto? São os candidatos a extremos. Então, eles que vão ser os possíveis extremos. E como faz isso, Humberto? Pega o que você fez anteriormente e encontre as raízes, ou seja, você vai igualar essa parada a 0. Descobrir quem são as raízes da sua derivada. Beleza? E aí é bem simples, de acordo com a sua derivada, para encontrar as raízes. Eu vou primeiro pegar a parte de fora, já está resolvidinho. Vou pegar 4x igual a 0, vai passar o 4 dividindo. Então, um candidato a crítico, um candidato a extremo, um ponto crítico é o ponto x igual a 0. Depois eu vou pegar a outra parte, que é essa parte da equação do segundo grau, x ao quadrado menos x menos 2, né? E vou encontrar as raízes, fazendo de cabeça, que fica a atividade para vocês. Eu vou encontrar duas raízes aqui, e as raízes vão ser menos 2, menos 1 e 2, beleza? Então, as raízes serão menos 1 e 2. Fica essa atividade aí, vocês encontrarem essas raízes. Feito isso, queridos, vocês já têm todos os pontos críticos, beleza? E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um estudo do sinal desses meus resultados através de uma pequena tabela. Então, essa é uma técnica bem legal. Prestem atenção. Essa tabela aqui vai ser a tabela que eu vou preencher basicamente essas informações e através dela eu vou descobrir tudo isso. Por exemplo, aqui você vai colocar os valores de x, né? Que eles foram encontrados como o menor deles é menos 1, né? O menor deles é menos 1. Vou colocar verdinho para ficar igual estava ali. O menor é menos 1. Depois do menos 1 você tem o 0 e aqui o 2. Colocar na ordem, beleza? Esses são os valores críticos, os valores de x. Aqui você vai fazer uma análise na sua derivada. Juro, Humberto? Juro. E aqui você vai fazer uma análise na sua função, tá?
Só para deixar registrado aqui, a minha derivada foi feita anteriormente e ela teve o valor disso daqui que eu vou jogar para lá. Então, essa é a minha derivada, é a função principal que eu vou trabalhar aqui no decorrer da minha questão através dessa pequena tabelinha, beleza, galera? Essa é a minha derivada. Posso também, né, para ficar até melhor, na minha humilde opinião, pegar essa parte aqui não simplificada, né? A parte simplificada é boa para encontrar raízes, né? Na minha humilde opinião, eu vou deixar essa derivada aqui embaixo, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou descobrir qual é o sinal que vai ter nessa região aqui. Nessa região e nessa região. Vou descobrir o que vai acontecer aqui nessas regiões aí. Como que eu vou descobrir? É simples. Você vai pensar em algum valor que fica aqui. Por exemplo, antes do menos 1, você tem o menos 2. Entre menos 1 e 0, por exemplo, você tem exatamente menos meio, por exemplo, tá? Você pode fazer isso. Aqui você tem entre 0 e 2, você tem 1. E aqui você tem depois do 2, você pode usar, por exemplo, 3. Beleza? Beleza. Então, eu tenho esses valores para analisar. Por que eu tenho que analisar? Porque esses caras aqui são raízes. Então, o valor deles na função derivada dá 0. Então, aqui sempre vai ficar 0, beleza? Beleza. Agora, eu vou explicar para vocês o seguinte. Eu tenho que descobrir esses sinais. O que é descobrir esse sinal? Eu tenho que substituir, eu tenho que fazer conta, tá? Basicamente, eu tenho que fazer conta. Então, eu vou, logicamente, simplificar. Eu vou fazer algumas contas, outras eu vou deixar para vocês. Ou seja, eu tenho que fazer a conta, substituir na derivada o valor de menos 2, por exemplo. Substituir na derivada o valor de menos meio, beleza? Substituir na derivada o valor de 1, beleza? E substituir na derivada o valor 2, tá? O mais fácil de todos é o valor 1, vai dar 4 menos 4, vai dar 0, vai dar menos 8. O valor de 1 vai dar menos 8. O menos 8 vai dar menor que 0, ok? Então, aqui vai dar menor que 0. O valor de 1, né? Menos 8 é menor que 0. E o que significa isso? Você vai, então, usar esse resultado que você encontrou aqui e colocar ali, no lugar da sua derivada. Quando você substituiu o menos 1, o resultado deu negativo. Então, você vai vir aqui e colocar o sinal de menos, beleza? Então, depois eu vou explicar para vocês. E aí, vocês vão substituir o 3, substituir o menos meio e substituir o menos 2. Cada um vai dar um resultado. Pause o vídeo, tente fazer, tente encontrar esses resultados aqui. Vai ficar como atividade aí para vocês, beleza? Eu vou dar um pause aqui, ok? Pausa aí que eu pauso aqui e a gente depois confronta os resultados, beleza? Continuando, pessoal. Então, o que acontece? Continuando aqui, desculpa, meu cachorro tá latindo. Você não precisa de saber os valores, volto a dizer, você deve ter pausado o vídeo, tentado resolver e você percebeu o seguinte, o resultado final é o que menos importa, o que importa é o sinal, é o que a gente está fazendo, ou seja, quando eu falo sinal é que, quando você substituiu, por exemplo, o valor de 3, eu coloquei 2 sem querer aqui, o valor de 3, né, você percebeu que deu positivo, né, então deu sinal de mais. Quando você substituiu menos meio, você percebeu que deu positivo. Quando você substituiu menos 2, você percebeu que deu valor negativo. Beleza? Então, você encontrou esses sinais aí. Esses sinais aí geram algum resultado para você? Alguma conclusão você chega com isso? Agora eu vou explicar para vocês. O que vocês vão fazer? Galera, presta atenção, olha que legal. Como está negativo, você bota uma setinha para baixo. Como está positivo, setinha para cima.
Como está negativo, setinha para baixo. Como está positivo, setinha para cima. Ou seja, qual é a conclusão que a gente chega? Como essa setinha ela desceu, basicamente é como se tivesse acontecendo um negócio assim, ó. Beleza? Então, esse ponto menos 1, eu vou colocar um M minúsculo aqui, ó. Ele é mínimo. Beleza? Porque tá descendo. Aqui não, tá subindo, tá percebendo? Então, aqui esse cara aqui, eu vou botar um M maiúsculo. Então, esse cara aqui é um ponto máximo. E, mais uma vez, aqui, novamente, desceu mínimo. Então, essa função, ela possui mínimo, a gente chama de mínimo relativo, aonde em x igual a 2 é um mínimo relativo e ela possui um mínimo relativo em x igual a menos 1. Esses são os mínimos relativos. Além disso, ela possui também um máximo relativo. Um só. Aonde que é o máximo relativo? O máximo relativo ocorre aqui, quando subiu. Sempre as raízes a analisar os pontos críticos é o 0, o menos 1 e o 2. Então, nesse caso, o máximo relativo ocorreu no 0. Então, isso é extremamente importante, tá? Essa é a regra. Tem mais regra? Tem. Agora eu vou explicar um outro negócio para vocês. Vocês sabiam que a segunda derivada é importante? Então, eu vou explicar para vocês aqui. Eu vou fazer um teste na segunda derivada. Juro, Humberto? Juro. Eu vou mostrar um negócio interessante para vocês. Um teste na segunda derivada. Ou seja, eu vou pegar essa função aqui, tá? Vou pegar essa minha função, que é a minha função derivada. Vou derivar ela mais uma vez e vou fazer uma análise completa dos meus queridos e amados pontos críticos. Isso vai gerar algum resultado para mim, Humberto? Vai. Vou mostrar para vocês que interessante. Então, como se fosse uma técnica alternativa, digamos assim. Prestem atenção. Se eu, por acaso, derivar essa função aqui, ela vai ficar derivada dupla, né? Só derivar mais uma vez. Derivada disso aqui vai dar 12x² menos 8x menos 8. Beleza? Derivei bonitinho, tá? Vou fazer as análises. O que são as análises? Substituir o zero. Quando eu substituir o zero, o resultado vai dar menos 8. Se eu substituir o outro crítico, que é o crítico menos 1, né? Na segunda derivada, perdão, não indiquei aqui, na substituição na segunda derivada, o menos 1 vai dar 12 positivo, aqui vai dar mais 8, aqui vai dar menos 8, vai dar 12, tá? E aqui, na segunda derivada, você vai substituir também o 2, por exemplo. Se você substituir o 2, vai dar 12 vezes 2 é 48, se eu não estou errando o cálculo. 8 vezes 2, 16, menos 8, beleza? 48 menos 16 dá 32. 32 menos 8, se eu não estou errando o cálculo, 24. O que você percebe? Prestem atenção, o primeiro resultado que é associado ao zero deu menor que zero. O segundo resultado deu maior que zero. E o terceiro resultado deu maior que zero. O que a gente conclui? O contrário do óbvio. Porque você está trabalhando a segunda derivada. Então, o que eu estou querendo dizer para você? A conclusão que a gente chega é o seguinte. Se a segunda derivada do ponto, né? Eu vou botar x aqui não. Eu vou botar PC aqui. Para vocês lembrar que é ponto crítico. Se a segunda derivada do ponto crítico der menor que zero, significa que ele é um ponto máximo. É um ponto de máximo. Sabia? Vê se não é verdade. X igual a zero é um ponto máximo. Por quê?
porque deu menor que zero. Verifica aqui em cima, x igual a zero. X igual a zero, de fato, é um ponto máximo. Então, pela tabelinha deu certo, pela segunda derivada também deu certo, tá? E os outros? A segunda derivada, né, do ponto crítico, se ela der maior que zero, ele é um ponto de mínimo, né? Um ponto mínimo relativo. Quem são os mínimos? O x igual a menos 1 e o x igual a 2. Esses dois resultados deram maior que zero, tá? Então, eles são o que a gente chama de ponto mínimo, tá? Pode acontecer de ter um ponto que, por exemplo, dê zero. Se der igual a zero, a gente chama ele de ponto de sela. Então, ele não é extremo. Como a nossa questão está focada em extremo, eu não coloquei esse exemplo, mas é um ponto de sela, que não é um ponto nem de máximo e nem de mínimo. Então, esses dois pontos, de fato, são mínimo. Bateu com também a tabelinha ou o teste da segunda derivada. Humberto, e para saber o absoluto? A dica melhor é, infelizmente, comparar. Pega esse valor e pega esse valor, joga lá na sua função inicial, a sua função que foi dada lá no início aqui, ó. Pega e joga ele aqui e vê os resultados. O resultado maior vai ser absoluto, né? Como a gente está comparando os mínimos, no caso, então o menor de todos, né, vai ser mínimo absoluto e o outro automaticamente mínimo relativo, mas eles não deixam de ser mínimos. É como se tivesse acontecido o seguinte, ó, ela tem um buraco e depois ela tem outro buraco, então são dois mínimos, só que um é mais baixo que o outro, e é só analisar na função. Então basicamente é isso, pessoal, várias regras, dica interessante aí sobre tabelinhas, sobre teste da segunda derivada, beleza? Então, ó, espero ter ajudado vocês aí, ok? Então, ó, deu print aí, o quadro todo tá aí para vocês, né? Várias dicas, várias informações. Fica a atividade para vocês continuarem aqui o resultado e verificar o sinal de fato, né? Aqui, corrigir esse 3 aqui. Beleza? Lembre-se, esses números de azul aqui são exemplos. Você tem que substituir qualquer um nesses intervalinhos aqui. Beleza? Então, fica a dica. Forte abraço, bons estudos e tamo junto.